é a cidade de Itu. Quem conhece a cidade de Itu? É Boa. grande, hein? É grande. Onde as coisas grandes ali acontecem. Então, as bênçãos dessa semana são muito grandes. Então, nós abençoamos essa cidade. Cidade que eu conheci um artista muito importante lá, Paulo Lara, um pintor, né? Incrível. E eu tenho amigos lá. Deus abençoe nosso interior paulista. Bom dia, pessoal do Instagram. A gente está começando mais um devocional. Eu não sei se a gente comentou um pouquinho ontem. Tá ouvindo bem aí, gente? Deixa eu me dar Sim. um ok aí. Acho que tô mais sem voz hoje. Tá ok? Tá dando para ouvir você e aqui super bem. A Kisa acordou hoje. Bom, e eu estava assistindo Israel, não sei se vocês têm assistido, é uma coisa super interessante, o pessoal até postou demais, que é as baterias antiaéreas, né? Israel está sendo atacado por mísseis, e se você tem uma noção, é assim, os mísseis saem do bairro do lado, quase do quarteirão do lado de Israel, porque ali eles estão grudados, literalmente grudados, separados por cerca ou muro. E aí eles lançam mísseis que vêm numa velocidade absurda, esses mísseis levantam voo e vão para atacar Israel, só para pular o muro e cair do outro lado, como se fosse seu vizinho. Literalmente, né? Como se fosse, não, é seu vizinho. E ele está lançando esse míssil. Imediatamente, Israel lança uma bateria antiaérea, que são outros mísseis, né? Sem bomba, só para acertar o míssil com explosivo suficiente só para explodir o míssil inimigo. E aí eles vão se cruzando, e são centenas. Para te falar a verdade, são milhares. Bom dia, Lídia, saudade de você. Então, esses mísseis, quando vêm atacar o Israel, imediatamente outros mísseis atingem, explodem, você só vai vendo as explosões e os mísseis ainda caindo no território palestino. É uma tecnologia absurda, né? Uma proteção que eles têm que é fantástica e uma inteligência incrível. E hoje eles podem levantar de manhã, apesar de uma baixa ou outra que tiveram, e dizer assim, está tudo bem. Israel hoje pode dizer ainda, está tudo bem com a gente, apesar do ataque, apesar do confronto que a gente sofreu, está tudo bem. E eu acho que a gente pode dizer isso também, apesar de tudo que está acontecendo, apesar, inclusive, de perdas que tivemos de entes queridos e apesar de finanças, de tudo que a gente viveu, das ameaças que a gente está vivendo, a gente ainda pode dizer, está tudo bem. Por quê? Porque a gente tem a certeza de uma eternidade. E se você não tem conseguido dizer isso, diga, está tudo bem. Está tudo bem por quê? Porque essa vida, ela é um passar de um sopro, a Bíblia diz. É um sopro que passa de toda a sua vida. É como se fosse só isso aqui. Eu sei que a gente sofre, a gente fica ansioso, a gente quer alcançar muitas coisas, mas esse período que a gente mais se preocupa, ele não significa quase nada dentro da história que temos por sermos seres eternos. Imagine que você vai viver ainda uma eternidade com as pessoas que você ama, mesmo com as pessoas que você perdeu, você vai viver uma eternidade abençoada, você vai viver uma eternidade usufruindo das coisas de Deus, do reino de Deus. Então, isso já deveria ser um grande motivo para eu baixar minha ansiedade e dizer, apesar das lutas, apesar de tudo, está tudo bem. Agora, muita gente pode dizer isso sem problema, porque tem passado essa pandemia e sido abençoado. No nosso grupo mesmo, quando a gente olha em volta, a grande maioria está sendo abençoado, tem sido abençoado demais e tem alcançado coisas incríveis. E a gente tem dezenas de testemunhos de restauração de família, de finanças restauradas, novas empresas, novos empregos, coisas muito melhores. E alguns que ainda estão no processo de retomada para um ambiente e experiências melhores, coisas melhores. Então, quanto você pode dizer hoje, já começar essa manhã agradecendo a Deus e dizendo a Deus, apesar das lutas, tudo está bem. Eu sei que o Senhor vai me sustentar e que eu vou alcançar muito mais do que eu tenho alcançado. Apesar de tudo, eu posso dizer, eu sou um abençoado. Se você está respirando hoje, você pode dizer, eu sou um abençoado. Se você tem perspectivas de futuro ainda, você pode dizer, eu sou mais do que abençoado.
E tudo isso que está acontecendo, Deus previu, né? Deus previu, isso é bíblico, que o coração do homem temeria e estremeceria. A gente está vivendo isso. Uma sacudida na terra, uma sacudida no nosso coração, uma sacudida nas nossas emoções. E a Bíblia também diz, quando as trevas cobrirem a terra, densas trevas, eu acho interessante essa expressão, a glória do Senhor vai surgir sobre ti. Então, no meio do caos, no maior problema que você tiver, a hora que você fala assim, estou no meio das trevas mesmo, densas trevas, quase palpando, sentindo as trevas, ele está falando assim, a minha glória vai surgir em você. E é por isso que eu estou dizendo, as coisas vão bem, as coisas vão melhorar, as coisas vão avançar, porque a gente está vendo muita ameaça. Quando Jesus é pronunciado lá, é anunciado por Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fala assim, para curar os corações, para curar essas emoções, para curar essas ameaças que estão dentro da gente. Eu tenho visto muitas pessoas afetadas mais pela ameaça do que pelos fatos reais, mais pela narrativa, mais pelo que houve do que pelo que está acontecendo de verdade na vida dela. E isso já aconteceu com muitos povos, inclusive com Israel, de ficar temendo, sabe? Tem muito barulho, muita coisa acontecendo em volta, a gente vai acabar, né? E eu quero te dizer uma outra situação. A gente precisa mudar porque os nossos inimigos não vão mudar. Os inimigos de Israel nunca desistiram. Tanto é que a gente está falando, milênios depois, os inimigos de Israel continuam se levantando contra Israel. Os inimigos da igreja continuam se levantando contra a igreja 2000 anos depois. Os seus inimigos vão continuar te atacando. Agora, o que é importante? Eu entender como funcionam os ataques e como eu posso me defender. Como isso acontece, qual é a dinâmica disso, né? Como é que é o funcionamento disso? E eu paro de pensar nisso, principalmente quando eu me sinto encurralado. E talvez seja em primeiro lugar, essa lição de casa e ler essa história. Ela é rica de detalhes em relação às nossas lutas, tá? Muito antes de Davi, tá? Israel está sendo atacado pelos filisteus. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel 13, verso 19, assim, e em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Então Israel está tomada, tá? O povo de Deus está tomado pelos filisteus e a ordem é, não façam espada nem lanças. Vocês não podem fazer arma de guerra. Vocês não podem se defender. E o engraçado é não poder fazer armas de ataque, né? Você não pode atacar o inimigo. O inimigo tem feito isso com a gente esses dias. O inimigo quer tirar da gente armas. Por isso que tem tanta discussão, inclusive, e aí eu estou fazendo um paralelo, na narrativa de armamento ou não armamento. Isso está acontecendo também no mundo espiritual. O mundo espiritual está tentando tirar a sua arma, tentando tirar as armas da igreja, através de um discurso só. Nós vamos conduzir uma norma e vocês vão ficar sem armas. E a gente está ficando, através da pressão que a gente está vivendo, através das ameaças que a gente vive, através do muito ter que trabalhar, sabe, assim, uma agenda para atender a agenda do mundo, e a gente está ficando desarmado. E o que é essa arma que a gente tem? Na verdade, é a palavra. A palavra é a nossa arma. A espada, Efésios 6 diz, né? Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é a espada que corta todas as correntes que te prendem. É a espada que destrói as cadeias que nos prendem. É a palavra. Muitas vezes nós ficamos com um monte de tradições, de liturgias para se proteger. Inclusive, a gente pede oração, e oração é importante. A gente ora, isso é extremamente importante. Porém, nós não fazemos isso baseado na espada, no poder que a gente tem de atacar e de se libertar.
E Jesus entendia isso. Então, Jesus está no deserto e ele é tentado. O diabo vira para ele e fala o quê? Transforma essas pedras em pão. E Jesus responde simplesmente com a espada. Mas a palavra diz. Mas a palavra diz. Então, em toda tentação, Jesus respondia. E nessa ele fala assim, não só de pão viverá o homem. Ele está citando só a Bíblia. Então, nós como povo, como nação, precisamos entender que tipo de armamento o inimigo não quer que tenhamos. Então, a sua rotina de leitura bíblica, e eu não estou falando de livros, que é muito importante, eu não estou falando de culto, eu não estou falando de oração, eu não estou falando de comunhão, eu não estou falando de devocional, eu não estou falando de adoração, de cantar ao Senhor louvores, eu não estou falando das suas contribuições, sua generosidade. Eu estou falando, como homem e mulher de guerra, como defensor da sua família, você precisa ter uma arma. É você que defende. Ele já nos deu. Se não fosse, ele não teria dado essa arma para a gente poderosa. E quando Jesus ataca as armadilhas, as seduções, as tentações do diabo, as dúvidas que ele quer colocar em Jesus, quando ele ataca, o diabo foge. E é isso que a Bíblia diz. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Para resistir, eu preciso ter fundamento, eu preciso ter a palavra. Na verdade, a palavra é a luz para eu apagar a escuridão, destruir a escuridão. A palavra é a espada. A palavra é pão para mim, para eu me nutrir e me fortalecer. Então, a rotina de Bíblia é o que define o quão protegido eu estou, o quão defendido pelos ataques do inimigo eu sou. É engraçado que Jesus não disse assim, Deus me disse, diabo, isso, isso e isso. E eu vejo assim muito cristão, muito, seja da religião que for, falando, mas Deus me disse, Deus me disse. Não, diga o que a palavra diz. Você pode ouvir de Deus, Deus vai falar com você, mas se você não tem a palavra, provavelmente você vai entender a palavra errada. E além disso, executar de forma errada, porque entendeu errado, né? Mas além disso, você vai se tornar fraco, porque você não tem a espada. E a espada é a palavra de Deus, não a minha, não o que eu ouço, mas é a Bíblia, aquela que está escrita. É aquela que não muda, é aquela que não há engano, não há variação. Então, ela vem para destruir as obras do inimigo. Eu sabia que ele iria atacar. Então, o diabo ataca também, por exemplo, com medo. Então, o tempo todo ele coloca medo. E essa semana, como eu usei aqui a caneca de Tu, né, que a gente tem grandes coisas para acontecer, é uma semana de avanço, de grandes coisas. Para isso, eu preciso ler o que a Bíblia diz sobre grandes coisas, sobre grandes conquistas, sobre o que Deus promete para essa última geração. Bênçãos grandes. Quando Jesus vai sair da terra, ele fala assim, eu vou sair para vocês fazerem mais milagres. E a gente está com medo da doença, com medo de um monte de coisa. Eu não estou falando cuidado, eu estou falando que temos que ter, eu estou falando com medo mesmo. Eu não posso temer. Eu preciso entender que ele disse que eu faria mais. Então, eu estou buscando pessoas para curar, para liberar a palavra de cura. Porque a minha casa é abençoada, porque a minha casa é protegida e eu quero que outras casas também sejam. Eu preciso liberar isso, eu preciso crer e ativar essa fé nas pessoas, né? O medo, ele opera pela falta do conhecimento, por outras informações que são formadas na minha mente para eu ter medo. Então, se o diabo vem contra você com armadilhas, com seduções, você vai dizer, está escrito. Não é assim, eu aprendi com o pastor, isso. Não, está escrito. Então, eu preciso dessa ferramenta, dessa arma poderosa. Ela é mais poderosa do que o seu pastor, do que qualquer coisa que tenha na terra. Se ele vem com medo no seu coração e vem dizendo, você está ameaçado, você vai falir, você vai ficar sem nada, e você vai falar assim, Deus não está nesse espírito. Não foi esse espírito que Deus me deu, de medo. Mas ele me deu um espírito para operar contra o medo. Ele me deu o espírito de poder. E aí, quando você diz, ele me deu espírito de poder, você destrói o medo que está te atacando. Ele me deu espírito de amor e ele me deu espírito de moderação. É esse espírito que ele me deu. É essa palavra que não muda a meu respeito. Então, quando ele te disser,
essas doenças que estão vindo no seu corpo, elas vão piorar. E eu sei que tem gente que tá ouvindo isso hoje, porque quando eu me preparava para vir para cá, Deus me falou, tem gente que está falando assim, essa doença vai piorar. Diga somente, pelas pisaduras eu fui sarado, pelas pisaduras de Jesus, pelas obras de Jesus, pelo sacrifício dele eu fui sarado. Eu fui sarado, é passado. E quando você diz isso, você destrói a corrente que está te prendendo, de repente, na enfermidade. Quando o diabo diz assim, o seu filho vai se perder no mundo, o seu filho vai se perder nas estratégias do mundo, você vai dizer assim, educa a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer, ela não vai se desviar. Então, você que está orando pelos seus filhos, declara essa palavra, eu educo meu filho na palavra, eu educo ele no caminho e ele não vai se desviar. Não é ele vai dar uma desviadinha, não, ele não vai se desviar, ele não vai se perder. O meu filho não vai ser tomado pelo vício, pela depressão. Eu educo meu filho na palavra. E aí pode vir o ataque, porque ele vem. Os ataques do diabo virão, ele vai ameaçar, mas você vai permanecer ali. Se o seu casamento está sendo atacado ou suas finanças, há resposta para tudo na Bíblia, para todas as áreas. Há um livro do Miles Monroe sobre vencendo a crise, baseado nas escrituras, que ele vai ensinar como você vence a crise, baseado naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Então, por exemplo, se você está numa situação dessa de dificuldade financeira, a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E queria que você colocasse aspas aí, todas as coisas, todas as suas necessidades serão supridas. Todas. Qualquer uma. Qual é a necessidade de hoje? Então, você vai olhar para a necessidade e falar assim, todas as necessidades são supridas. Eu estou buscando hoje, em primeiro lugar, o reino de Deus. É claro que se você não buscar em primeiro lugar, você não vai estar cumprindo a palavra, porque não é só falar, eu preciso viver isso e para que isso seja luz de verdade. Esse é o segredo, o testemunho da minha vida. Então, vivam o presente, vivam o que Deus está falando, que a palavra diz a seu respeito hoje, porque às vezes a gente fica pedindo o pão nosso do mês que vem, então não peça o pão nosso do mês que vem. Não fique ansioso com o dia de amanhã, com as coisas que vão acontecer. Procure a bênção de hoje. Hoje tem uma bênção grande, posso te garantir. Existem coisas gigantes essa semana acontecendo. Mas tem alguns de nós que estão pensando que vai acontecer semana que vem. Não é essa semana. O Senhor está nos dando uma grande bênção essa semana. Tem algo especial para hoje. Eu não posso adiar, então eu preciso ir para as Escrituras, preciso ir para o meu lugar secreto, tudo que a gente tem aprendido, preciso ter comunhão com os irmãos, preciso avançar naquilo que ele me prometeu. E essa questão de ficar buscando coisas futuras trazem doença. A psicologia ensina isso, que é um jeito de eu me estressar com o futuro. Estuda um pouquinho na psicologia, você vai ler, eu não sou psicólogo, tá? Não estou receitando nada aqui não, mas estou dizendo assim, eu já li que eles provam que essa ansiedade do futuro, das coisas lá que não aconteceram com os meus filhos ainda, que não aconteceu no meu casamento ainda, que não aconteceu com o meu emprego ainda, elas destroem as minhas bênçãos, elas destroem a minha saúde. Então, não se preocupe com amanhã. Aproveite a graça de hoje, aproveite o favor de hoje, porque senão a gente não vai ter o do futuro. Aproveite o maná, o alimento vivo de hoje, a comida dos anjos de hoje que ele está dando para você. Há um alimento hoje. Se você levantou cedo e está aqui, eu tenho certeza que ele já tem te estimulado a alcançar novas bênçãos, um nível muito, muito, muito mais rápido. E a graça e a misericórdia se renovarão hoje na sua vida. E por último, eu quero te dar uma última lição, rapidinho. Essa é uma lição que eu aprendi. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, eu preciso da palavra para ter fé. Algumas pessoas dizem, aumenta a minha fé, faz isso comigo, me ajuda aqui. Aumenta. Palavra na sua vida. É isso que estimula e desenvolve, porque você vai ver as histórias, vai ver como Deus resolve, ele vai te inspirar e te dar insights além das palavras, revelação daquilo. E você sai dali armado até os dentes para destruir as obras do inimigo contra você, contra a sua família. E quando eu me alimento desse pão, eu me nutro, é assim que fala? Eu estou nutrido, e quando eu estou nutrido, eu estou bem. Você percebe que quando você se alimenta bem, você se sente bem, quando você come uma comida saudável, você se sente bem.
as minhas faculdades naturais funcionam melhor, eu não começo a não entender por que eu estou tendo ideias tão boas. Por quê? Porque eu estou espiritualmente alimentando todo o meu espírito, minha alma, e meu corpo é afetado por causa disso. Consequentemente, eu alcanço bênçãos maiores, gigantes desses dias. Por isso que eu preciso estar ligado e me alimentando o tempo todo. Então, não se distraia. Hoje eu não vou comer, não. Amanhã eu como. Isso vai te afetar. Vai afetar seu humor, vai afetar até o seu desejo de avançar. E aí a gente começa a comer por necessidade. E o Senhor não nos chamou a comer por necessidade. Ele chamou para nos alimentarmos para avançarmos, para ficarmos mais fortes e mais poderosos contra as astutas ciladas do inimigo. Ele busca, dentro dessa última lição, uma fé viva. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fé viva. Não é aquela fé morta de boca, é aquela fé viva. Eu acordo crendo que Ele tem uma bênção grande para essa semana. E eu quero ouvir os testemunhos sobre essas bênçãos que Ele está dando. Porque isso estimula o meu coração também a buscar mais ainda. Porque por muito tempo a gente foi enganado com práticas religiosas que nos protegiam, que nos libertavam, mas só a verdade nos liberta. É só a palavra que nos liberta. É só a espada que nos liberta. É só essa arma poderosa que Ele deu que nos liberta. Não tem outra coisa. Não tem uma pessoa na terra que te liberte. Não conte com que alguém vai te libertar. Não, é a palavra que Ele te deu. Se você não tem uma Bíblia, procura uma Bíblia hoje. O judeu gosta de dar a Bíblia para os outros, viu? Conversa com ele depois aí. E aí, voltando em 1 Samuel 14:1, acontece um fato bem interessante, que Jonatas é um dos poucos homens que tem armas em Israel. Saul e Jonatas têm arma, mas ninguém tem arma em Israel. Não existiam espadas. E aí, o versículo 14, verso 1 diz assim: E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas, ou seja, ele tinha um escudeiro: Vem, passemos as guarnições dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não fez saber o seu pai. Essa história é sensacional. Eu já preguei sobre essa história. Não sei se foi no devocional ou no culto, mas eu já preguei. Ela é sensacional, a ousadia de Jonas. Jonas estava tomado pela palavra. A espada estava com ele. Então ele vai falar assim: nós vamos passar a guarnição dos inimigos. E é isso que eu quero te dizer hoje. Nós vamos passar a guarnição dos seus inimigos, dos meus inimigos, dos inimigos da igreja, dos inimigos das nossas famílias. Nós vamos passar, nós não vamos só ter uma bateria antiaérea para destruir os ataques do inimigo. Não, nós vamos atravessar esses caras. Nós vamos dizimar para que eles não ataquem mais os nossos filhos, as nossas próximas gerações. Eles serão destruídos, a mentira vai ser exposta. E isso aconteceu muitas vezes, com pouca arma ou sem arma nenhuma. Os inimigos de Israel eram destruídos. Então, por exemplo, Gideão, os seus 300, né, eles vão para uma batalha, era pouca gente contra milhares. Eles tinham lá um cântaro, uma tocha, uma espada? Não, eles tinham uma trombeta. Eles nem espada tinham. Por quê? Porque Deus já mandou eles com a palavra dele, já a espada estava neles. A espada, o poder já estava neles. Nós já temos isso. O Senhor já pôs uma porção de fé em você. E para ter fé, Ele já pôs uma esperança da palavra dentro de você. Então, comece a dar o primeiro passo baseado nisso que Ele já pôs em você. Israel sai do Egito porque a palavra de Deus foi dada a Moisés. E eles saem sem dar um tiro ali, sem soltar um míssil, sem uma granada, sem nada. E Israel sai, porque a palavra de Deus diz que ele ia sair. E a palavra de Deus sobre nossa vida é que nós prosperaremos, nós não seremos destruídos. Cairão 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. A palavra diz que pelas pisaduras nós fomos sarados. Ele diz que nós fomos ressuscitados e justificados nele. Ele diz que somos mais que vencedores. Ele diz que veremos a glória do Senhor ainda na terra dos vivos. Ele diz que nós prosperaremos porque ele tem planos maiores do que os nossos planos. Ele diz que experimentariam coisas que nossa mente não podia imaginar, mas que ele revelou aos seus filhos. Ele diz que ele vem com seus prêmios nas suas mãos para entregar àqueles que vencem com o Cordeiro.
E esse somos nós, esse é o nosso chamado. Então, da mesma forma que Israel está sendo atacada e os mísseis estão sendo lançados, e existe uma bateria antiaérea destruindo esses mísseis, assim funciona na igreja, assim funciona na sua casa. Quando vem um ataque, pegue a palavra na mão, se precisar, para você lembrar dela, e comece a declarar: contra minha família não vem, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro isso agora. Lares restaurados. Eu oro pelo Caio, pela família do Caio agora, eu oro pela sua família, que ela seja totalmente restaurada. Todo ataque do inimigo, todo voo da seta que voa de dia, todo temor que vem, essa ameaça noturna que vem contra a sua família, eu vou contra ela agora, como um míssil poderoso. Eu destruo esses ataques. Eu declaro, agora declare isso também. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Todo ataque contra a minha família não prosperará. Declare isso. Declare com força, porque eu sei que você está sob ataque. Alguns estão sob ataques nos casamentos, outros nas finanças, outros na saúde, outros na carreira. Eu estou declarando, mas eu quero que você, a partir da sua casa, comece a declarar e derrubar. Porque às vezes nós deixamos um mísselzinho só vir, só um. E ele já que gera um mal-estar que nós vamos precisar de meses para restaurar aquele lugar que aquele míssil caiu. Então, não negocie com o diabo. Ele não quer negociar com você, ele quer te destruir. Então, nós declaramos um avanço, nós avançaremos no arraial, na guarnição do inimigo, e nós vamos destruir ele. Eu declaro isso. Tempo de vitória na sua vida, tempo de coisas grandes na sua vida, tempo de experiências maiores, em nome de Jesus. Experimente isso hoje. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, viu? A gente tem 3 minutos. Pedido de oração, eu orei já por um pedido aqui do Instagram. No Zoom a gente tem algum pedido, Luísa? Não, pastor. Amém. Falei numa correria hoje, né? Mas eu tô assim mesmo. Eu gosto de guerra, gosto de ver o inimigo cair. E esse é o tempo. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Seja um dia de grandes experiências mesmo. Que essa palavra poderosa que vocês recebam e caminhem na palavra. Pedro falou uma vez de dentro de um bar para Jesus em cima das águas. Falou assim: se você me der uma palavra, eu ando nas águas. Sob a sua palavra, eu ando nas águas. Uma palavra do Senhor. E você já recebeu uma palavra de vitória. Ande nela. Caminhe sobre isso que Ele te deu. Sua família é bênção, não é maldição. A gente começa a declarar isso. Seu corpo é bênção, não é um corpo de doença. Em nome de Jesus. Amém? Aí, a gente já tem um testemunho. Deus tem feito coisas grandes na vida da minha família. Amém, Ana Lúcia. Eu creio. E essa semana, não é semana que vem, coisas grandiosas mesmo, maiores do que você tem experimentado vão acontecer. Continue na sua posição, na sua brecha ali, no seu lugar de vigília, e você vai alcançar. Aliás, você já alcançou. Se prepara, você só vai receber nesses dias. Amém. Fala, Rê. Amém. Amém, eu creio. Amém. Amém, gente? 59. Repita. Amém, queridos. Então tá, ninguém quer falar, a gente vai se despedir. Ainda tem amanhã o devocional às 7h30 da manhã. A gente vai fechar essa semana maravilhosa. Eu creio muito nisso. Declare isso sobre sua vida. Faça declarações, mas faça também declarações bíblicas sobre você. Porque aquilo que a Bíblia fala sobre os filhos, está falando de você. Bem, há uma herança para você, de paz. Bem, Deus abençoe, então. Ótimo dia aí para vocês.